Olá, viva a todos, que cá estamos na Viana TV para apresentar mais um candidato nas legislativas 2024. Hoje vamos ficar a conhecer o candidato do Chega. Falo-lhe de Eduardo Teixeira, um conhecido vianense que se volta a candidatar a umas eleições como estas, uma vez que já em duas legislativas foi deputado da Nação pelo PSD, é verdade, e desta vez será pelo Chega. Agradeço ao Eduardo Teixeira a disponibilidade em estar connosco aqui na Viana TV. O Eduardo tem um longo currículo ligado à política, há mais de 30 anos como elemento ligado ao PSD, um homem que dirigiu a Distrital, a Conselhia, em vários momentos da sua vida. Acabou agora esta ligação ao PSD. Em tempos muito recentes foi anunciado como candidato do Chega. O Eduardo Teixeira nunca assumiu quando esse anúncio foi feito. Porquê? Não estava confirmado, acabou por se vir a confirmar. O que é que aconteceu nesse processo? Antes de mais, muito obrigado pelo convite. Queria cumprimentar todos aqueles que vêm e ouvem a Viana TV. Um gosto de estar aqui com o Pedro Xavier e com toda a sua equipa nesta casa que tem afirmado de informação do Alto Minho e de Viana do Castelo em particular, e dizer-lhe que eu não estou assim há tantos anos quanto isso na política ativa. Eu sou um profissional e com muito gosto, há muitos anos, em Viana do Castelo e em vários distritos da região norte, ligado à banca empresarial, do qual tive responsabilidades em vários distritos, em 5 distritos do país, aliás, muito até em consonância com o vosso colaborador, que também tem essa atividade, e teve essa atividade, e portanto nós só estamos aqui emprestados à causa pública, quer seja a imprensa, quer seja a atividade política. E portanto são pouco mais de 12 anos que tenho de política ativa, não são os 32 anos. É verdade Não, mas que é fui militante já. militante do Partido Social Democrata durante vários anos e desde os meus 18 anos, altura em que fiz 18 anos, mas que nunca tinha tido até recentemente, há cerca de 15 anos atrás, um papel interventivo de dirigente. E foi com gosto que assumi, e aliás fui o presidente da Distrital mais jovem do país, apesar de já ter 36 ou 37 anos e ter uma carreira profissional de cargo diretivo bancário consolidada. E portanto dei muito de mim a partir de então para que Viana do Castelo, nestes últimos anos em que tive mais na política ativa e contra ventos e marés muitas vezes. Lembro-me, vou-lhe dar um exemplo, que tive uma séria discussão quando herdamos em 2011 as CUTs implantadas no troço que vai até Caminha e no troço que vai até Ponte Lima, e que disse ao primeiro-ministro da época, como eleito por Viana do Castelo, aliás, o primeiro eleito militante do partido em Viana do Castelo, o primeiro era independente, como primeiro eleito presidente da Distrital, e num cenário em que em Viana do Castelo até nem sequer existia governos civis, e disse-lhe que se avançar pelos escudos nestes troços que o Partido Socialista deixou ficar implementados, eu vou para a frente das manifestações e, portanto, a mim ninguém me dá orientações político-partidárias, porque o que me faz e o que me move e o que sempre me moveu foi a defesa intrínseca da região. Por exemplo, se eu fosse um yes man dentro da política, se eu fosse aquele que seguisse sempre as orientações que são dadas do centralismo, muitas vezes, de Lisboa, eu não tinha sido, como disse, 2 vezes deputado, mas 2 vezes não, acabei por não ser. E, portanto, nunca houve estabilidade nesses mandatos, aliás, até na própria Câmara Municipal, porque muitas vezes, não é muitas vezes, eu penso dentro do meu partido com liberdade, sabendo que há sempre orientações, e as orientações nunca podem colidir com os interesses locais, porque primeiro está Portugal, depois os nossos locais pelos quais somos eleitos, por fim o partido e depois cada um de nós. E, portanto, para mim, as 2 primeiras premissas são fundamentais. E foi com esse desígnio que tenho estado na política ativa nos últimos 15 anos, numa carreira profissional de mais de 20, a caminhar para os quase 30 anos de atividade profissional,
entendi que, fruto de algumas divergências, num cenário que existe de Portugal poder vir a ter uma maioria absoluta de direita, nós não podemos contribuir para entregar essa maioria de direita a outro partido, ao Partido Socialista. E como eu fiquei de parte, ou melhor, eu pus-me de parte, por escrito, da seleção dos candidatos a deputados nas listas, dizendo que entendia que havia outros protagonistas que deveriam fazer parte, vi com muito desagrado que o nome que Viana do Castelo estaria a lançar para a lista de deputados ficasse em terceiro suplente, em oitavo lugar da lista. E isto não é condizente com os interesses de Viana do Castelo. E, portanto, não deixo de ser social-democrata. Fui atirado para a condição de independente na Câmara Municipal da noite para o dia, numa quarta-feira, quando as redações receberam ao mesmo tempo do que eu, à meia-noite e 15, da noite para o dia, um comunicado a atirar-me para a condição de independente. Como é E lógico, foi essa a razão que o levou a sair do PSD e no dia seguinte, chegar-se ao Chega? quando se tira a confiança política, de forma até leviana, digo eu, porque quem é um presidente de uma secção para tirar uma confiança política é um dirigente nacional do partido. Eu era dirigente nacional, aliás, em Viana do Castelo ainda nem sequer ninguém oriundo deste Conselho, nos últimos anos, eu diria até desde a democracia, que nunca foi conselheiro dirigente nacional e se sentou numa Comissão Política Nacional. E eu era dirigente nacional e, portanto, se alguém tinha que tirar a confiança política, era o órgão superior, a Direção Nacional do Partido, do qual eu era dirigente nacional, era a Comissão Política Distrital, do qual eu tenho desempenhos distritais, e nunca o órgão menor, que aliás, estatutariamente, não tem nenhuma relevância para o efeito. E o facto de o tirar da noite para o dia, só porque as opiniões divergentes quanto ao insucesso de se ter conseguido ter representantes, porque nestas eleições, acima de tudo, vota-se em representantes para defender os interesses de Viana do Castelo. E esses representantes têm que estar plasmados nas listas quando se fala da capital distrito, de um concelho onde existe quase metade da população do distrito, e foi sempre isso que me bati. E, portanto, nos últimos anos sempre teve garantida essa representatividade de Viana do Castelo. Agora, passar o Eduardo Passos Viana, que era um nome apontado para a lista dos candidatos a deputados, para terceiro suplente, aliás, ele nem aceitou, foi aprovado nos órgãos do partido e depois ele não aceitou, como não aceitou o candidato de Monção, como os nomes indicados por Viana do Castelo, como também não entrou na lista nomes de Melgaço ou nomes de Paredes de Coura, e os nomes de Ponte Lima e os nomes de Viana do Castelo foram relegados para outros nomes que não aqueles que as conselheiras tinham dito. Mas foi isso, Eduardo, que o levou a deixar o PSD e a aproximar-se do Chega? Não entende a posição... Eu não me aproximei do Chega, atenção. Sim, vamos já esclarecer isso, mas não entende a intenção... Não entende a intenção... Nós vamos entrar já nas eleições propriamente ditas, mas eu gostava de esclarecer isto, porque muita gente pergunta, questiona e quer saber. Não entende a posição do PSD desde o momento que sai uma notícia a dizer que o Eduardo Teixeira seria candidato pelo Chega. O Eduardo Teixeira acaba por ficar em silêncio, não dizer nada. Então, eu respondo de forma definitiva. Tive a oportunidade de falar com os órgãos nacionais, com os órgãos distritais e com os órgãos conselhos nessa época de uma notícia não confirmada por ninguém, que saiu do nada, que não sei quem é que a colocou, e que os senhores são testemunhas de que eu a todos disse que não falava no assunto, porque se alguém tinha que falar, falava lá em três questões. Falava que eu tinha abandonado o PST e falava que eu tinha entrado no Chega. E, portanto, o PST tinha todos os motivos para confirmar ou desmentir aquela notícia. E, portanto, o PST também optou por não a desmentir. Porque se eu saísse e abandonasse o PST, a primeira coisa que era possível era confirmar junto do secretário-geral ou dos ficheiros do partido se eu tinha abandonado o PST. E, portanto, o PST não confirmou aquela notícia. O Chega não confirmou aquela notícia e eu não confirmei aquela notícia. Portanto, eu diria que aquela notícia não foi confirmada por ninguém. E, portanto, não podem só esperar que o visado... Mas veio a confirmar-se. Mas veio a confirmar-se. Veio-se a confirmar após, da noite para o dia, de uma forma, depois de um insucesso e de uma incompetência de não ter conseguido ter ninguém, porque o que se vota nestas eleições é representantes para defenderem os interesses do Alto Minho e, em particular, de Viana do Castelo. E quando se
anuncia aos 7 ventos que estava garantido que Viana do Castelo tinha ao cabeça da lista ou segundo lugar. Quando se diz isto internamente numa reunião magna de militantes, num plenário de militantes em Santa Marta Portoselo. Quando se diz isto à imprensa. E, afinal de contas, o insucesso foi tal que só se conseguiu colocar em 8º lugar, as eleições têm que ser tiradas por quem garantiu e iludiu os militantes, dizendo que estava garantido ter o 1º ou 2º lugar da lista. E essa eleição não foi tirada. E, portanto, Viana do Castelo, neste momento, não tem ninguém nas listas da AD que seja oriundo deste concelho. Bem sei que tem o Dr. José Pedro Aguiar Branco, uma pessoa que foi 5 vezes cabeça de lista pelo Porto, e que não sei se foi porque não quis ir pelo Porto, se foi porque o Porto tinha outro cabeça de lista. O facto é que aparece como cabeça de lista do Viana do Castelo, aparentemente sem grandes ligações a Viana do Castelo. E eu sempre tive uma opinião muito vincada sobre o eleito e a responsabilidade do eleito perante as populações que representa, que deve ser eleito local. E é porque eu dou e sempre prestei contas aos eleitos com trabalho e com resultados, muitas vezes em situação difícil. Já fui deputado em situação de poder, no exercício de poder, defendendo um governo de poder. Já fui deputado numa situação de oposição e sei bem como é que se consegue construir, como é que se consegue puxar, como é que se consegue pugnar para o desenvolvimento destes 200 e muitos mil habitantes e num concelho em particular que reside 1 em cada 100 dos habitantes de Portugal e que, se houvesse ciclos nominais que eu defendo, tinha obrigatoriamente pelo menos 1 a 2 deputados oriundos deste concelho. E é isto que está em causa. O Partido Social Democrata defendeu e está a defender uma estratégia do qual eu discordo a nível nacional, por causa das questões das linhas vermelhas, no sentido de que poderá pôr em causa uma maioria de direita que as sondagens ditam que possa existir, e, por outro lado, a situação de não ter conseguido meter um militante. E quero fechar esse assunto dizendo o seguinte, e também da noite para o dia, numa situação em que o Partido Social Democrata tinha todas as condições para confirmar, foi isso que foi dito, e não quis confirmar e optou pela situação mais fácil de me atirar na Câmara Municipal de Viana do Castelo e como militante para a situação de independente. E, portanto, estou na situação de independente. Foi assim que o órgão menor do partido, mas que representa as bases, quis fazer da noite para o dia, à meia-noite e 15, informando os jornalistas e eu próprio. Só para fechar mesmo este... Vamos fechar este assunto. Não, vamos fechar este assunto no sentido de querer saber, eu e os telespectadores, já conheço o André Ventura há alguns anos, acredito eu. Como é que surgiu este convite? Foi a posteriori a este assunto que se deu, a esta pequena confusão, podemos dizer assim, que aconteceu, e esse convite surge depois, ou já tinha sido abordado pelo André Ventura para eventualmente poder fazer parte das listas do Chega? Eu prezo muito André Ventura, acho que foi e é um social-democrata, ele diz-lo, e portanto eu também digo o mesmo, digo porque é a minha convicção, eu sou e continuo a ser social-democrata, eu sou e continuo a defender os valores de Sá Carneiro. Aliás, Sá Carneiro, quando constituiu a primeira vez a AD, foi buscar 2 partidos que eram vistos na época como mais extremistas. Nós lembramos que quando se olhava para o CDS-PP, até porque tínhamos aqui uma autarquia muito próxima, olhava-se como partido mais ligado ao fascismo, dizia-se. Olhávamos para o PPM como um partido que não era por ser monárquico, era contra a República. E foi precisamente Sá Carneiro, federando estes 2 partidos numa coligação, que deu condições para normalizar estes 2 partidos políticos e não dividir a direita. O que eu não posso concordar é que a estratégia foi ao contrário nesta Constituição da AD. Foi querer apenas e só ir buscar uma marca do antigamente, uma marca da AD, até pondo de lado um bocado fora, sem possibilidade de eleição de nenhum representante, porque vai em 19º lugar na lista de Lisboa, o representante do PPM. E, portanto, há ali alguma artificialidade. André Ventura é uma pessoa que eu conheço há uns anos, conheço do Parlamento, conheço dos Conselhos Nacionais do Partido Social Democrata, do qual ele era dirigente nacional e eu também era, e, portanto, sempre mantive, como ele, aliás, também mantém com muitos social-democratas,
uma boa relação e fez-me um convite que eu, à partida, não lhe respondi, portanto, até disse que seria complicadíssimo, que não queria, que não ia, como disse, aliás, na construção das listas do Partido Social Democrata, mas quando se atira alguém da noite para o dia para a condição de independente, e por isso é que às vezes estranho, porque a imprensa me pergunta se eu me vou manter ali ou acolá. Foi a própria Comissão Política que quis que eu passasse à condição de independente. E, portanto, que se antecipou, não sei porquê, com que agenda, no momento em que eu ainda estava nos quadros do Partido Social Democrata, porque não deixei de ser social-democrata, mas entendo essa ânsia e entendo que parece que já fizeram mais comunicados contra mim do que contra o poder vigente da Câmara Municipal ou contra o poder nacional. Pronto, são opções políticas e eu faço política de forma diferente, vincando para pugnar para que Viana do Castelo tenha mais e melhor, para que o Alto Minho seja um distrito considerado com investimento e resolvendo o problema das pessoas, e é isso que me motiva, porque, como dizia Sá Carneiro, nós não nos podemos resumir cá dentro a ser políticos de bancada. E eu não quis ser político de bancada então. Então fui a jogo e fiz o que Sá Carneiro sempre disse, que é ter opinião e vamos a eleições. Sim, para concluir mesmo, quando é que aceitou o convite de André Ventura, sendo que já tinha recusado e tinha dificuldade de alguma forma? Aceitei o convite forma? na quinta-feira, dia 25 da parte da manhã, a seguir a ter me desvinculado do PSD. O André contactou. Mal soube dessa situação. Não vou dizer mais sobre isso, portanto, o assunto fica Muito resolvido. bem. Eu aceitei o convite, eu recebi no dia 24 o que recebi da parte da Comissão Política a tirar-me para a situação de independente, passei a ser independente e acabei por aceitar um convite porque o que estava a passar não considero que é grave por parte dos órgãos locais do Partido Social Democrata, e, portanto, tinha que fazer o que o Sá Carneiro sempre me ensinou, que é, não sou um político de bancada e sou um político que tem a obrigação de ir ao jogo. Muito bem. Eduardo, Viana do Castelo perdeu um deputado, ou seja, só vai poder eleger 5 deputados, acaba por perder um para Setúbal. Que impacto é que isto poderá ter nestas eleições? Olha, precisamente é algo que faz com que o nosso grande adversário, que é o Partido Socialista, que tem governado Portugal nos últimos 8 anos, foi nestes últimos anos que nós perdemos muita população. O Alto Minho está a perder população acima da média nacional, é um distrito à beira-mar plantado, nenhuma dos concelhos do Alto Minho está mais de 40 ou 50 ou 60 km no máximo do litoral e assistimos a uma política no território que não cria atratividade, em que num distrito que tem 6 autarquias em 10, 60% de câmaras socialistas, que tem um governo que impera do ponto de vista nacional e que tem governado Portugal e que tem feito muitas trapalhadas com o Alto Minho, onde o dossiê das escutas, o dossiê dos transportes, o dossiê da atratividade e do desenvolvimento económico, o dossiê dos desafios demográficos, por isso é que perdemos população, o dossiê dos cuidados da saúde. Bem me lembro que em 2011, quando assumi o mandato da Assembleia da República, tinha deixado de existir governos civis, os provedores da Santa Casa de Misericórdia de Ponte Lima, de Monção, para não lhe dar mais exemplos, aqui em Dark também, que lhe contem quem é que criou reais condições para que houvessem cuidados continuados, interligando com o governo e pugnando para esta região. Porque quando nós pensávamos, ou melhor, o Partido Socialista governava como se nós fôssemos um país rico até 2011 e nos levou à bancarrota, não criou nada de desenvolvimento em relação ao Alto Minho, pelo contrário, deixou ficar pórticos instalados para que se cobrassem. Também foi preciso retirá-los e foram retirados, e é um dossiê que também me muito orgulha. Quando chegamos a esta altura das eleições, fala-se muito sempre das mesmas coisas, nomeadamente esta questão dos pórticos, das portagens. O que é que o Chega tem em mente para acabar, se é que quer acabar naturalmente, com a questão das SCUTs? Olha, em 2022, não vai há muito tempo,
a última decisão que foi tomada na Assembleia da República, já disse isso numa das últimas reuniões da Câmara Municipal, peguem nesse documento, foi a deslocalização do pórtico, porque a Estrada tem que ter 4 pórticos. A Estrada de Viana-Porto é contratual, mas a deslocalização para não penalizar uma zona industrial e as ligações das freguesias aos concelhos. E foi algo que não mereceu nenhum voto contra de nenhuma bancada. E o projeto de resolução foi trilhado pelos deputados do PSD Alto Minho, mas eu acabei por ser o porta-voz dessa reivindicação e ficou lá aprovado. Eu não percebo. O Partido Socialista absteve-se, à exceção dos deputados eleitos por esta região. Está lá aprovado esse documento. E este documento é fácil de implementá-lo. Já que agora se fala, e Pedro Nuno Santos até diz que vai retirar as escutas, até agora não fez nada. Tutelou este dossiê e nada fez. Pelo contrário, só obstaculizou, porque isto ficou aprovado em 2022 e ainda ele era Ministro das Infraestruturas, só deixou de ser muito mais tarde e não criou nenhuma solução. E, aliás, até se esqueceu, que foi o que ele disse, na discriminação positiva, retirando a discriminação positiva em relação ao desconto que está a ser aplicado em relação à A28. Nós somos constantemente esquecidos por este Partido Socialista e é preciso pugnar mais. E o ideal será, com certeza, a questão de deslocalização deste pórtico e a questão de reduzir ao nível dos valores que os outros pagam a estrada A28. Porque temos que ter uma história. A estrada de Viana-Porto nunca foi Secuto. Só um pequeno troço da estrada que é Secuto. E por isso foi com essa lógica que nós conseguimos, em 2011 e 2012, retirar a ferro, a muito custo, os pórticos que estavam instalados em direção a Caminha e em direção a Ponte Lima. Porque o que eu disse ao Sr. Ministro da Economia e ao Sr. Ministro das Finanças foi: enquanto esta estrada não se pode mexer, e se puder mexer então que se elimine no Viana-Porto, não se pode mexer entre Viana e Porto, e a forma discricionária e negativa como os cidadãos do Alto Minho são prejudicados, eu não vou permitir, como eleito, vou para a frente, e sou o primeiro eleito militante do partido que governa Portugal, e sou presidente da distrital desse partido, eu vou para a linha da frente combater o portajar destas duas estradas, caso haja a tentação de levar para a frente a reivindicação socialista. E se reparar, são as duas únicas escutas, verdadeiramente escutos, de que não se pagam portagens. Se foi o orçamento limiano que pôs o privado a construir o Viana-Ponte Lima, fomos nós que conseguimos travar entre 2011 e 2015, e uma palavra também de apreço ao militante, ao independente na época, Carlos Abreu Amorim, que se empenhou também muito nessa questão, para que aquela estrada, estas duas estradas não fossem portajadas. Mas não foi o negócio do queijo que não as fez portajar. Foi precisamente a questão da injustiça que o Partido Socialista criou na estrada Viana-Porto ao instalar aqueles pórticos. Porque aqueles pórticos é de forma aberrante a discriminação para o Alto Minho. Nós vamos para o Porto e temos sempre um pórtico antes das grandes cidades aqui até ao Porto. Temos um pórtico antes de Esposende, temos um pórtico antes da Póvoa de Varzim e temos um pórtico antes da Póvoa. Mas no sentido de quem vem da Póvoa para estas cidades, só paga a seguir às entradas em relação ao Alto Minho. E, portanto, isto foi muito estudado e foi altamente discriminatório em relação ao Alto Minho como região. Sim, mas o Eduardo Teixeira, sendo eleito deputado, vai fazer com que, ou vai lutar pela extinção do pórtico ou pela deslocalização do mesmo? Isto está em cima da mesa. Se não provarem que o contrato pode ser alterado, então vamos extinguir. Se o Sr. Ministro, que agora tutela, já admite essa questão, então não faz sentido nenhum, porque a nossa postura sempre foi esta. A estrada de Viana-Porto nunca foi Secuto. E a forma como foi paga e foi introduzida foi um contrato leonino que só defendia os donos da estrada, a quem se transitou a estrada, porque a estrada foi feita até com fundos comunitários, e portanto vamos pôr em cima da mesa e tudo pode estar em cima da mesa em termos de percepção para realizar no futuro. Agora, assim não pode continuar. Mas para mim, estas duas, Vieira do Castelo tem um único pórtico no subdistrito, o Pórtico do Neiva, um único. Porque nós conseguimos arrancar 5. É bom que se diga isso. Comigo, na frente do distrital de um partido, conseguimos arrancar 5. Tantos aqueles que o Partido Socialista tinha deixado de ficar instalados na região. E, portanto, deixamos no Parlamento aprovado um documento para arrancar
o único que existe. Porque é justo, porque a estrada nunca foi secute, porque o Alto Minho não precisa, porque penaliza uma região, uma zona industrial e o movimento entre a Conselho e as freguesias do Conselho de Viana do Castelo. Muito bem, estamos a falar de estradas, estamos a falar de pórticos, é importante também falar na mobilidade. O Alto Minho é provavelmente uma das regiões onde os transportes públicos estão muito aquém daquilo que se exige, digamos. O que é que o Chega tem como proposta para melhorar um tema que está na ordem do dia? Bem me recordo agora os utentes da A28 por causa dos transportes para o Porto. O PCV tem assistido às reuniões de Câmara e tem visto o meu papel junto dessas pessoas que nos procuram. Já os recebi na Câmara Municipal. É importante criar soluções para que Viana do Castelo tenha um serviço de transportes e o que se está a assistir neste momento é o adiar. Não é possível que à volta de Viana esteja tudo montado. O Val do Cávado e acima do Cávado esteja tudo montado, o Grande Porto esteja tudo montado, e a Viana do Castelo anda-se a brincar aos concursos, para a frente, para trás, de trás para a frente, e a pôr aqui espanhóis no meio, ou, claro que é um concurso internacional, mas depois cancela-se os concursos. Apesar das empresas terem dito que os concursos estavam mal instruídos, que tinha gafes, que tinha problemas, e não sei o quê. O facto é que o cidadão é que paga isto tudo. E o cidadão é que não tem mas o que é que se pode fazer? Qual é a solução que o Chega tem para resolver este problema? Tem que se resolver este assunto porque a nossa centralidade enquanto capital distrito, o Alto Minho enquanto os seus 250 mil habitantes, eu costumo dar sempre os 230 mil eleitores agora, para as crianças chegarem mais ou menos a esse número, são 2,5% da população de Portugal, que pagam impostos no máximo em muitos concelhos, logo a partir de Viana do Castelo. Pagam o IRS no máximo, pagam a derrama, as empresas no máximo, pagam as taxas municipais no máximo, o IMI a valores bem acima dos outros concelhos. Tem-se uma receita de muito dinheiro, depois tem-se a contraparte e tem-se as verbas que vêm do Estado para os transportes. E a noção de que quase nada é feito para criar uma lógica de transportes intraconcelhos, dentro do concelho e intraconcelhos. Um cidadão que queira vir de Paredes de Coura ou de Ponte Lima, que trabalha em Viana do Castelo, numa grande superfície, porque não arranjou um emprego perto de casa, tem um mapa difícil para conseguir regressar às suas habitações, e muitas delas são mães de família, pais de família, e tem que equilibrar o trabalhar, o visitar e a família. Tem que conseguir coadunar o trabalho com a família, principalmente. E é muito difícil quando não se tem, no lado das autarquias socialistas, no lado do governo junto das autarquias socialistas, porque é do mesmo partido, criar soluções para este território de excelência que tem quase tudo, falta a visão estratégica para criar desenvolvimento. Sim, mas o Chega tem solução para esta questão dos transportes? Já pensaram seriamente nesta situação? Nós vamos reunir até com empresas de transportes de cá, ainda há pouco tempo temos tido feedback das várias reuniões de Câmara no sentido de perceber se isto vai ficar outra vez na gaveta e, portanto, qual é a solução para esta situação, porque isto já devia estar resolvido há muito tempo. E Viana do Castelo é quase como um problema da saúde. A saúde, acima Alto Minho, teve de 2021 até 2023, quase 2024, mesmo 2024, para nomear um representante, para que depois pudesse interagir com os problemas dos cidadãos na saúde. E aqui é igual, nos transportes. Nos transportes, nós não podemos, cada Presidente de Câmara é a autoridade de transporte do seu concelho. Há uma lógica distrital, que é na Cima Alto Minho, como há depois uma lógica nacional. E é dentro desta lógica nacional que nós temos que criar soluções para o distrito e os concelhos que não funcionam. E é isso que a solução é tentar, porque nem todas são iguais, há uns que já conseguiram montar o serviço de transportes, Viana do Castelo não conseguiu, e esta descentralização não foi positiva para Viana do Castelo, portanto vamos pôr em causa e vamos encontrar soluções que passem por que isto seja aos serviços dos cidadãos e não propriamente aos serviços dos orçamentos municipais das câmaras que estão a poupar dinheiro com isto. Olhando aqui para outro tema também importante, são quase todos os temas importantes, mas já tocou aí em alguns aspectos relativamente à saúde. Viana do Castelo está
bem servida, digamos, em termos de saúde. Os hospitais, o Hospital de Viana é capaz de aguentar com estas últimas pressões das pandemias dos últimos anos, um hospital que já tem alguns anos e que também teve aqui uma situação, digamos, complicada do facto de não ter administrador há tanto tempo, ou pelo menos estava nomeado, depois já não estava. Como é que também eu chego a ver aqui esta situação? E já lhe respondi. Já lhe respondi. Quem não deu o grande exemplo foi as próprias autarquias, onde o PS tem 6 autarquias atualmente, porque não quis nomear o seu representante e está há quase 3 anos para o fazer. 3 anos. Para depois a solução é ir buscar o chefe de gabinete do secretário de Estado do Orçamento para vir para administrador do Hospital de Viana só porque o governo caiu. Ele era chefe de gabinete do Secretário de Estado do Orçamento e agora, porque o governo caiu, vem para administrador do Hospital de Viana e trazemos alguém muito experiente, é verdade, foi selecionado do Hospital de Braga. Mas o problema não é só de gestão, o problema também é de orçamento nacional. A captação que é dada ao Hospital de Viana do Castelo em função do número de habitantes é manifestamente pouca, é muito complicado e difícil. E, portanto, tem que haver uma maior aposta, porque às vezes não é preciso, para resolver um problema, não é preciso pôr dinheiro em cima do problema no global. É preciso que quem faz orçamentos não faz... ora, se o orçamento foi 1.000 euros, vamos pôr 1.100. E é sempre a subir. E depois nunca se põe em causa se esses 1.000 euros são bem gastos. E o Alto Minho padece desse problema, que é a captação que é dada ao Alto Minho é menor de todos do que outros distritos do país. Depois, quando nós percebemos que no território temos uma dispersão geográfica grande, o Pedro para ir de Viana a Melgaço faz 200 km e voltar. 200 km. 200. É como quase ir a Coimbra, se for a Coimbra, faz 220. Portanto, claro que a ida e volta a Melgaço e outra é só ida. Mas repara a dimensão do transporte. E muitos dos doentes vêm e fazem este transporte para vir a ver no Castelo. E este território, que também costumo dar muitas vezes este exemplo, mais 10 ou menos 10, temos mais ou menos o número de habitantes que tem a região autónoma da Madeira. Mais quilómetro quadrado, menos quilómetro quadrado, é mais ou menos a mesma dimensão. E mais metro de altura ou menos metro de altura, a mesma território, a ondulação que tem a região autónoma da Madeira. A diferença é o cheque que chega a Viana do Castelo e o cheque que chega à região autónoma da Madeira, por exemplo. E quem diz a região autónoma da Madeira, por ser região, pode dizer a muitos outros concelhos. Na saúde, a aposta do Estado Central tem que dar maior captação e resolver parte dos problemas. E muitas vezes não é sempre com a questão de... vou dar um exemplo. Falou-se muito do cheque dentista. Os cidadãos não viram essa medida chegar muito à base, a quem precisa dela. Isso contratualizou-se até com o setor privado. E eu não sou contra o setor privado, pelo contrário. Mas estas soluções têm que ser bem montadas para criar sinergias, criar proveitos para os dois sentidos, mas acima de tudo para satisfazer as necessidades básicas e de saúde dos cidadãos do Alto Minho. O Eduardo estava há pouco a dizer que nem só o dinheiro faz diferença, nem só a gestão, mas um facto é que o país está mergulhado aqui em vários protestos, são os professores, são os polícias, são os médicos, e isto é tudo também um bocadinho à conta do dinheiro. Com certeza, porque antes de ver gastar-se muitos setores de forma como se gasta, vou dar um exemplo. De repente, da noite para o dia, o primeiro-ministro de Portugal Socialista lembrou-se de aumentar o subsídio de risco de uma das forças de segurança. E as outras? O problema é este. E as outras? E a PSP? E a GNR? E a Polícia Marítima? E que fazem combate no mar ao tráfico de droga, como sabe? E a ASAI? As forças de segurança que existem não podem... Ou há um critério, ou há uma lógica... ou não é por contentar apenas um nicho de um setor de atividade dentro das forças de segurança, e foi isso que aconteceu. E agravou-se então o problema em relação aos outros. E este é o problema que existe. Como dos professores. O Partido Socialista nos 8 anos não fez nada em relação aos professores.
Mas a região autónoma da Madeira fez. E esse problema não existe na região autónoma da Madeira. Porque é que há de existir no continente? Porque é que há de existir? Só que agora a eleição já disse, vamos criar uma solução. E o Partido Social Democrata também disse, vamos pagar em 5 anos. Esse problema tem que ser resolvido quanto antes. Porque a contente das partes, não é só de uma parte, a contente das partes. Portanto, às vezes criam-se problemas, lá está, dei 2 exemplos, onde eles podiam não existir. E muitas vezes consomem-se dinheiro ajustado em questões que não têm que se consumir. Pedro, vou-lhe dar um exemplo. Eu fui deputado, fiz parte da Comissão de Finanças, lidei bastante com os organismos públicos e lidei bastante com as questões financeiras. Nós, por trilharmos um Orçamento de Estado, por proposta de um Governo, estávamos quase 2 meses a analisar um Orçamento de Estado. Quase 2 meses da atividade parlamentar. Entre aprovação na generalidade, aprovação na especialidade, discussão com os ministros setoriais, aprovação na globalidade, estávamos 1 mês e meio, quase 2 meses. Sabe quanto tempo é que demora a aprovar as contas de um determinado ano económico de um governo? 1 dia. Então como é que se fiscaliza? O Tribunal de Contas, a parte financeira. Verdade. A fiscalização política. Se aquele dinheiro está a ser bem aplicado. Ainda ontem vi um partido, a Iniciativa Liberal, a dizer assim, onde é que poupava dinheiro? Em economata e lápis. E não é assim que se faz política. A política faz encontrando soluções para os problemas com os recursos que nós temos. E não é poupando no lápis, ou no papel higiênico, ou nos guardanapos das cantinas. Exato, Eduardo, estamos a caminhar muito rapidamente para o final. Tínhamos aqui pano para mangas. Um dos principais, ou o principal lema do Chega nesta campanha é limpar Portugal. Portugal é um país que precisa de ser limpo, é um país corrupto, como muitas vezes André Ventura diz? Dei agora um grande exemplo, mas posso repetir a resposta dando-lhe mais exemplos. Estas dezenas e centenas de organismos que muitas vezes funcionam à conta do Orçamento de Estado, com muitas dezenas de milhares de pessoas dependentes desse orçamento. São as fundações, são os observatórios, são os conselhos consultivos. Tudo isto consome muitas centenas de milhões de euros. E que, olha, se calhar esses dava para resolver parte do problema das escutes, que tivemos aqui bastante tempo a falar, parte deste dava para resolver o problema das listas de espera dos hospitais, porque é dinheiro que depois não é politicamente fiscalizado a sua utilidade. E, portanto, limpar Portugal vai por aí. Nós precisamos pôr tudo em causa para que os impostos que os cidadãos pagam sejam bem aplicados para quem precisa. E, portanto, um dos setores, eu também queria desmistificar isto, não falou da questão da imigração. Portugal precisa de imigração, não vamos dizer que não precisa, mas precisa em setores que precisa, e não propriamente aqueles que vêm para Portugal para depois, sem contratos de trabalho, sem expectativas de emprego, mas vêm viver dos apoios sociais dos nossos impostos. E, portanto, esta simbiose das duas, ou melhor, o ponto intermédio das duas, uma imigração regulada, tem que ser posta em causa e não abrir fronteiras de qualquer forma, porque isto tudo custa muito dinheiro aos cidadãos e custa muito dinheiro ao Estado, que são, no fundo, os nossos impostos. Exato, eu não falei, mas ia-lhe falar disso, perguntando-lhe se revê em tudo aquilo que diz André Ventura, o líder do seu novo partido. Desde que eu entrei nesta candidatura, como disse, sou independente nas listas, fui um dos rostos para a apresentação da área económica do Governo a nível nacional, da proposta do Governo e do programa eleitoral para a questão económica, e é um setor que concordo integralmente. Coisas crónicas. Nós temos aqui no Alto Minho uma das coisas que nós somos muito bons e fortes e que dinamiza muito a atividade regional é a restauração, como é sabido, e a gastronomia e vinhos. Fala-se do IVA da restauração, deixou de existir por causa da Troika, o PS não tratou nada disto e olha, uma das medidas que está aqui em cima da mesa é retomar a questão do IVA da restauração. O IVA zero dos bens essenciais, por causa de não haver inflação a seguir, que tem existido desde o início do ano, tem que-se também criar soluções. A questão do pagamento do IRS. Ninguém percebe a quantidade de taxas, 8 taxas, 9 taxas,
as discriminações positivas e negativas que existem aos cidadãos. Bastam duas taxas. Quem ganha até 39.999 e quem ganha de 40 mil euros para cima. E os jovens? Nós temos que conseguir atrair os jovens. Temos que conseguir fazer com que eles não imigrem. Fixar e atrair pessoas no território é o nosso desígnio porque nós apostamos nelas na educação. Mas depois não temos o proveito delas porque não conseguimos radicá-las cá, porque tamanho é a burocracia, tamanho é o pagamento de impostos. Um jovem estrangeiro que vem para aqui trabalhar paga menos do que um jovem português que trabalha cá, não é possível. E essas discriminações não podem existir. E um dos motivos pelos quais concordo com as propostas do Chega, não tinha que concordar com todas, mas concordo, grosso modo, com todas as medidas, principalmente as económicas, porque estou na condição de independente, é porque acredito em André Ventura. André Ventura tem demonstrado, ao longo dos últimos tempos, que tem feito a diferença na política partidária e na ética na política e não tem tido medo, porque limpar Portugal é limpar de muitos interesses instalados que se refletem nos custos económicos de Portugal, se refletem no emprego que se calhar muito destes que estamos a falar, não é dos necessários, só justificam nas fundações e nos taxos que são criados, pagos a milhares de euros por mês, e que é preciso dizer basta e dizer chega. E André Ventura tem tido essa coragem e pode fazer parte de uma solução do governo em Portugal. Muito rapidamente, o Eduardo Teixeira tem andado junto às populações, já a fazer, obviamente, campanha para estas eleições. Como é que tem sido a receptividade do povo, digamos, e o que é que se tem queixado mais? Olha, as pessoas têm apreciado a minha coragem. A minha coragem, tenho dito, tem sido muitas centenas de pessoas que têm-me procurado e que têm ido ao meu encontro. Já visitei quase todos os concelhos do Alto Minho nesta pré-campanha. A minha forma de intervenção é essa, é junto ao terreno, junto às pessoas, e as pessoas apreciam esta coragem de pôr em causa o funcionamento do sistema que está instituído, que infelizmente, junto até do Partido Socialista, tem dado muito mau sinal a Viana do Castelo, em particular ao Alto Minho. E é isso que me move. Como disse Churchill, que passou de um partido mais liberal para um partido mais conservador, que preferia alterar de partido, não é mudar de partido, alterar de partido, do que mudar as suas ideias. E eu não quero mudar as minhas ideias. As minhas ideias são as mesmas, sou social-democrata e quero continuar a ajudar as populações na minha forma de ser, de estar, interventiva no território, com presença contínua e com realizações. É isso que me move na política, como me move na minha atividade profissional, como me move na minha atividade pessoal. Faço em nome do povo do Alto Minho e para o povo do Alto Minho. Acredita que o Chega vai ser o governo? Acredito que existirá uma maioria de direita em Portugal. E triste ficaria se essa maioria de direita em Portugal resultasse num governo de esquerda em Portugal. E isso eu não posso nunca concordar. PSD, basta, nunca mais? Eu sou social-democrata e, como lhe disse, e portanto, neste momento, sou candidato independente nas listas do Chega, numa abertura do partido Chega a alguns independentes e, portanto, não deixei de ser social-democrata, não deixei de acreditar e acredito nos valores de Sá Carneiro. Muito bem, Eduardo Teixeira, muito obrigado pela disponibilidade em estar aqui connosco na Viana TV. Não sei se quer deixar, por fim, uma rápida mensagem ao eleitorado. Uma palavra de apreço, uma palavra ao povo do Alto Minho, de grande admiração pela sua resiliência e pelo seu sentido de missão e de defesa deste território. Um povo fantástico e com uma diversidade enorme que é apreciado por todos. Nunca desistam que a política é uma atividade nobre e nós devemos ser políticos ativos dentro e fora dos partidos para defender os interesses dos cidadãos, porque ninguém muda o mundo sozinho. Em grupo conseguimos mais realizações e mais desenvolvimentos. E se para isso tivermos que deixar
as nossas convicções pessoais não mudando de ideias nunca e deixando de ser quem somos, o Alto Minho precisa de intervenientes e não propriamente de pessoas que possam estar com as suas vidas mais fora de Viana do Castelo, porque aqui é que tem que se criar a centralidade. Viana do Castelo tem um território fantástico que tem que continuar a afirmar-se e o Alto Minho precisa de todos nós. Muito obrigado. Muito obrigado, Eduardo Teixeira. Foi um gosto tê-lo aqui connosco na Viana TV. E assim fechamos mais uma entrevista com o cabeça de lista do Chega às eleições legislativas do próximo dia 10 de março. Obrigado por ter estado desse lado. O seu voto é a sua voz. Faça-se ouvir. Vote. Dia 10 de março, o país vai eleger os deputados e deputadas à Assembleia da República, o que permitirá formar governo. Compete à Assembleia aprovar e alterar as leis, bem como fazer a fiscalização da ação governativa. Todos os cidadãos recenseados poderão votar. Não deixe que outros falem por si. Venha exercer o seu direito de voto. Informe-se em cne.pt, Comissão Nacional de Eleições.